Olá, você. Mais uma vez agradecemos a você que está conosco aqui no canal da Rede Segunda Advento. Novamente nós vamos passar algumas informações para você, tá bom? Primeiro, seja bem-vindo, né? E se você não é inscrito, você vai lá, né, se inscreve, ativa o sininho para que os vídeos novos que nós formos postando, você receber aí também na sua rede, tá bom? Aqui é a Rede Segunda Advento, nós hoje iremos abordar um assunto muito interessante, mas muito interessante. Né? Vocês sabiam que existe Satélite. um satélite que está circundando o mundo para provar que Deus não existe? Olha que coisa, né? E nós vamos abordar esse assunto agora aqui com você. Então, qual é o intuito de um governo, né, gastar tanto dinheiro, investir tanto em um satélite para provar que Deus não existe? Isso nos deixou assim um pouco preocupados, mas ao mesmo tempo entendemos que isso são profecias, né? Nós chamamos profecias escatológicas do tempo do fim, que denota a qualidade da existência dos seres humanos aqui na Terra. Não é isso? Então vamos lá. O que foi que nós preparamos para você? Escute aqui agora. Esse mês foi noticiado em rede mundial, e foi um bombardeamento tremendo, né, sobre as incríveis fotos de alta resolução e definição da galáxia com os mais novos telescópios chamados de James Webb. Foi assim denominado o nome desse telescópio. Ele foi lançado no espaço para observar a radiação infravermelha resultante da grande explosão, ou o que conhecemos como o tal do Big Bang, né? Então essa explosão é pregada e apregoada, né, pelos evolucionistas. Nós, criacionistas, cremos piamente que Deus foi que criou todo o universo. O que você imaginar foi Deus que criou. Geralmente surge uma pequena pergunta: será que dessa vez a ciência provará que o universo surgiu de uma grande explosão e o que a Bíblia relatou que era falso? A Bíblia relatou que era falso. Nosso tema de hoje irá abordar isso. E aqui está o Emanuel Linoan e aqui o nosso amigo Eduardo Marinho, o evangelista daqui da Rede Segunda Advento, o nosso irmão, irá comentar agora com a gente. Olá a todos, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco assistindo. E esse tema me deixa muito empolgado porque eu gosto muito de astronomia. Eu gosto de conhecer tudo que está sobre a nossa Terra. Então, a gente pode dividir esse tema em dois, né? Primeiro, o princípio, que Deus ele criou o universo, e a gente vai ver por que entender. E segundo, que ele voltará, que Jesus voltará. Então isso nos dá uma esperança maior de estarmos aqui também falando sobre o telescópio James Webb, que durante essa semana todinha trouxe imagens da galáxia. Ele trouxe supernovas, ele trouxe constelações que a gente não conhecia. E tudo isso para mostrar que o universo é impressionante. Só que existem pessoas que pegam essas imagens e dizem aí, tá vendo? Deus não existe, porque o nada surgiu tudo. E nós vamos provar que não. Né? Segundo o relato bíblico, ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e esse telescópio vai provar isso. Né? Então ele já está vendo que toda a galáxia é muito complexa. Né? E a gente tem também outro propósito, de mostrar aqui que tanto nós cristãos como os cientistas acreditam que o sistema solar vai morrer, né? Como uma estrela se apaga, eles dizem que morrem. Então nós concordamos com isso. Veja lá o que diz Apocalipse 21, o verso 23. A cidade também não necessita do sol nem da lua, para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro. Olha que profecia maravilhosa. A comunidade científica acredita assim que o Sol vai
acabar algum dia. E a Bíblia diz isso. Então, a Bíblia ela está assim em conformidade com o que estão descobrindo. Só que aqui eu quero lembrar para vocês do primeiro homem que saiu da Terra, né? Yuri Gagarin. Esse homem, ele ficou conhecido lá nos anos 60 por ser a primeira pessoa que foi ao espaço, saiu da órbita terrestre, e ele ficou famoso por duas frases. A primeira frase, que nós conhecemos bem, é quando ele olhou para aquela imensidão e disse: "A Terra é azul", né? E ele ficou impressionado com aquela beleza. Um tempo depois, existiu outra frase que foi destinada a ele. Nós não sabemos se por certeza ele falou porque ele quis ou se ele foi convencido, né, pela antiga União Soviética. E ele disse assim: "Eu estive no espaço e não vi Deus". Mas isso não é de se assustar, porque a própria Bíblia diz que ninguém viu a face de Deus. Então, como era que ele iria encontrar Deus ali, né? E aquela face que o vê seria o quê? Fulminada Iluminado, isso mesmo. pela luz, grande luz resplandecente de Deus. Isso mesmo. Temos Então, o fato até de Moisés, que ele atrapalhar. não tem problema não. O fato de Moisés, né? Que Moisés ele queria ver a Deus, né? E Isso. Deus, assim, ele tinha um amor tão grande por Moisés que Deus saindo, indo de costas, assim, com a mão, para que Moisés não fosse fulminado. Isso mesmo. E ele conseguiu ver a grande amplitude de Deus. De Moisés, na realidade, foi um grande, assim, ele foi um grande contemplado, né, naquela época, por isso. Isso. Então, a gente não pode esperar que, porque a gente viu algo fora da terra, que iríamos contemplar a face de Deus, né? Então, Deus é tão misericordioso que poupou Yuri Gagarin Com certeza. dessa exterminação. Para contrapor justamente o Yuri Gagarin, o Bormann, o que foi que ele falou? E eu vou ler aqui para você. Olha aqui, ele diz aqui o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre o abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus: haja luz. Então, em contraposição, vamos dizer assim, contraposto a Yuri Gagarin, o Bormann falou isso. Então, dá-se ao entender, piamente, de que o Bormann ele foi uma pessoa usada por Deus para justamente pregar sobre a criação de Deus, não é isso? Então, assim, eu que leio aqui, olha aqui para você, aqui diz assim, ó: e foi assim que a mensagem do Apolo chegou à Terra, contemplando um Deus criador do universo. Né? As pessoas ali ouviram a mensagem, realmente foram impactadas, fazendo um contraponto justamente ao próprio Yuri. Né? Agora, gostaria também de apresentar uma mensagem especial. Né? Essa mensagem é sobre justamente a volta de Jesus. E agora o nosso irmão Eduardo vai justamente aprofundar mais ainda o que denota essa mensagem que a gente traz para você com a volta de Jesus. Isso mesmo. Nós já vimos no início do vídeo e falamos sobre a criação do mundo, né? Yuri Gagarin, ele era batizado, ele acreditava, porém tinha a União Soviética que queria fazer a propaganda ateísta e usou ele para isso. Justa. Depois nós vimos Bormann com Apolo 8, a missão Apolo 8. As pessoas estavam, mais de 2 bilhões de pessoas assistindo aquela transmissão, e ele mandou a mensagem na véspera do Natal. Ele, como o Dr. Emanuel falou aqui, ele citou o Gênesis, né, no princípio. E ele mostra que no princípio houve um Deus Criador. Agora nós vamos falar do fim. E o que é que está reservado para o fim? Ellen White, como a gente conhece, ela é uma escritora influente, uma das 100 mais influentes dos Estados Unidos, uma das escritoras também mais traduzidas do mundo, e ela falou sobre a volta de Jesus. O que mais me impressiona nessa explanação dela é que ela não entendia nada de astronomia. Ela não sabia nada, ela não tinha estudo. Então, em sua visão, ela falou que Jesus voltaria de um lugar exato da nossa galáxia. E ela aponta ali para o cinturão de Órion. E a gente vai entender por quê.
Muita gente não conhece o cinturão de Órion por esse nome, mas se você observar à noite e olhar para o céu, você vai olhar 3 estrelas que elas estão enfileiradas. Isso. E essas estrelas chamam as Três Marias, Três né? Como a Marias. gente conhece aqui no É. Nordeste e geralmente no Brasil todo, né? Mas quando ela fala do cinturão de Órion, ela diz assim, que Jesus vai voltar dali. Isso pode causar um espanto, porque não tem na Bíblia. Né? Se a Verdade. gente pegar a Bíblia e for ler, não diz Não que tem. Jesus vai voltar pelo cinturão de Órion. Isso não tem lógica, mas para nós tem. E eu vou explicar por quê. Em Mateus 24, 27 diz assim, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Temos também outra profecia bíblica que fala que todo olho o verá. Então a volta de Jesus ela será esplendorosa. Todo mundo vai ver. Por exemplo, nós que estamos no Brasil, nós veremos. Quem estiver no Japão vai ver. E assim todo o planeta. Mas como? Como é que isso vai se dar? E quando a gente pesquisa mais profundo, a constelação de Órion é a única constelação que você consegue ver de qualquer lugar do mundo. Verdade. Isso é incrível. Então veja que Ellen White, inspirada por Deus, ela nos mostra algo que talvez no nosso dia a dia a gente nem prestasse atenção. Verdade. Então devemos fixar nossos olhos para o alto, pois de lá virá o nosso socorro. E esse Jesus sim está voltando. E a nossa esperança maior é que ele volte e que você que está nos assistindo seja salvo pela graça de Deus. Amém, amém. Muito bonito, né? E para encerrarmos a nossa mensagem de hoje para você, que também as mensagens que a gente prega aqui para vocês, elas servem também para a gente. A gente aprende muito, né, com essas mensagens e para nós é motivo de alegria. A gente vem agora no carro, eu sempre comentando com o Eduardo. Eu gosto quando chega o dia de gravar vídeos, né? Porque isso nos dá alegria, que a gente percebe que esses vídeos, essas mensagens, elas chegam a um coração muitas vezes sedento de conhecimento, sedento de verdade. Como diz lá em João, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Neste mundo existe muita mentira e muita meia-verdade. Que eu me preocupo mais, já digo a vocês isso sempre, né? Me preocupo mais com a meia-verdade do que com a mentira. Existem muitos pregadores por aí pregando uma mensagem que não é verdadeira. E a gente busca com afinco, pela graça de Deus, trazer para você uma verdade. Agora, o que esse telescópio, denominado de James Webb, irá descobrir? O que ele vai descobrir é o que a gente já sabe, que Deus é o criador de todo o universo. Deus é o Supremo. Ele é criador de tudo isso. E eu leio aqui para vocês, olha. Essas questões científicas, né, onde a ciência tenta pregar sobre o evolucionismo, onde uma explosão, isso e aquilo e tal, a gente já sabe toda essa história, mas que na realidade o que o telescópio irá provar, como a gente já falou com o próprio Borbon, né, que Deus é o criador de todo esse universo, né? E que essas fábulas mágicas, né? Eu digo sempre também que tem que ter mais fé para acreditar nessas fábulas do que no criacionismo. Então, fique bem atento ao que essas fábulas, essas mágicas, essas coisas muito vislumbrantes, vamos dizer assim, falam e muita gente segue. Por que não seguir o que orienta a palavra de Deus? Não é isso? Jesus está voltando. Você acredita nisso? Ele virá pelo cinturão de Órion? Vindo, sempre será bem-vindo. E o que nós pregamos e apregoamos sempre, e é por isso que a rede é Rede Segundo Advento, a gente prega e apregoa o segundo advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque dele virá a verdadeira salvação para a humanidade. Creia nisso, entregue seu caminho, a sua vida, o seu coração a esse Jesus, para que você possa estar também junto conosco naquele grande dia, fazendo parte da grande multidão
que iremos morar no céu, tá bom? E para finalizarmos, novamente agradecemos você por estar aqui conosco e nós agora iremos orar. Então você só feche os seus olhos, curva um pouco as suas frontes e nós aqui estendemos nossas mãos e oramos a oração sacerdotal de Moisés. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo. Até mais.